Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quinta-feira. Agora é hora de esporte. Em nome de Memorial, o esporte vive dentro da gente. Começa hoje o Pan Pacífico de 2014 em Gold Coast, na Austrália. O evento mundial vai até este domingo e participam 275 nadadores de diversos locais do mundo. O Brasil conta com 19 nadadores, entre eles o Nicolas Santos, da Unisanta. O atleta competirá nos 50 metros livre e 100 metros borboleta. E vamos falar do Santos Futebol Clube. Na noite de ontem, o Santos venceu o Atlético Paranaense por 2-0 na Vila pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Leandro Damião, até que enfim, hein, Leandro Damião? E também Thiago Ribeiro. O camisa 7, Robinho, foi substituído aos 26 minutos por causa de uma lesão na coxa. Com a vitória, o alvinegro encerrou sua má fase. Vinha de 3 derrotas consecutivas e 100 gols. Menos mal, né? Vamos seguir? Agora é hora de conversar com o nosso convidado, o Fábio Ferraz, que é secretário de Gestão de Santos. Fábio, prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Tudo bem? Bom dia, Douglas, telespectadores. Prazer estar mais uma vez aqui contigo, agradecer o convite. Estamos aí à disposição. Fábio, explique para o telespectador a sua secretaria Gestão de Santos. O que a gente pensa? Que você faz a gestão da prefeitura ou faz a gestão do município, onde está ligado não só os servidores, mas também os moradores, os munícipes da cidade? Do que envolve a sua secretaria? Até aproveitando a sua última colocação, a relação de esporte, futebol, vou fazer uma brincadeira aqui, um comparativo. Se a prefeitura fosse um time de futebol, a Secretaria de Gestão seria mais ou menos ali o Aroca, o Alisson, que a gente tem no nosso peixe. A gente faz o meio de campo. Então a gente tenta fazer com que as coisas aconteçam para que o pessoal que está lá na frente possa marcar os gols. Então, feita a brincadeira, a gente faz todas as licitações da prefeitura, a gente cuida da folha de pagamento, ou seja, a gente cuida de todas as relações que são referentes aos nossos servidores, cuidamos da frota de veículos, dos prédios da prefeitura, cuidamos da tecnologia da informação, uma área muito importante. Então, desde a infovia que passa no município até os equipamentos de tecnologia da informação num todo da prefeitura, enfim, a gente cuida do meio de campo para dar condições que as secretarias que estão nas atividades fins, então aí saúde, educação, assistência social, enfim, todas as demais secretarias tenham melhores condições de prestar os serviços aos munícipes. Basicamente, essa é a nossa missão ali na Secretaria de Gestão. Fábio, quando a gente fala na Secretaria de Gestão, a gente fala também de uma grande responsabilidade que você tem, porque são mais de 12 mil servidores e é um efetivo significativo para a nossa cidade de Santos. E às vezes a gente se depara com reclamações de determinados departamentos. Cadê o funcionário? Ah, não tem funcionário. Ah, um está de férias. Ah, o outro está substituindo. Ah, só tem um para atender. Esse efetivo, ele é suficiente para atender a demanda do munícipe, do santista, ou o resultado de alguns concursos e algumas pessoas que estão sendo chamadas, elas irão aí dar uma tranquilidade no atendimento ao público santista? Olha só, a nossa leitura é bem clara. Nós temos, de fato, cerca de 12 mil servidores. O seu número está perfeitamente correto. Eu estou falando isso na administração direta. Desses 12 mil servidores que nós temos, o quantitativo é absolutamente significativo, cerca de 11.300, são estatutários de carreira, servidores que prestaram concurso e que têm aí a sua trajetória para ser, contesta durante anos na prefeitura. O que acontece? O número, num sentido geral, é plenamente satisfatório. 12 mil para um atendimento de 440 mil pessoas, comparado a outras municipalidades, a outros órgãos públicos, é absolutamente correto. Mas nós temos, por outro lado, algumas questões pontuais. Então a gente percebe que em algumas atividades nós temos carência realmente de servidores. O que a gente tem que fazer para mudar essa realidade? Buscar esse equilíbrio. O que nós acreditamos que seja fundamental nesse sentido? Ferramentas de tecnologia da informação. Por que eu digo para você? A prefeitura ela tem que ter uma missão de prestar, evidentemente, serviço ao munícipe. E o que acontece? Às vezes os órgãos públicos, eles gastam muita energia para prestar serviço para ele mesmo. Vou tentar ser mais claro. A gente acaba se perdendo, às vezes, em procedimentos burocráticos. Então, o que é mais importante para o munícipe?
que nós tenhamos um quantitativo significativo de, por exemplo, oficiais administrativos, pessoal que vai trabalhar no meio, sim, ou pessoal que vai trabalhar na ponta, médico, professor, assistente social, enfim. Me parece que é evidente que é mais importante que a gente tenha o pessoal de ponta. Então a gente tem que mudar esse quadro através de ferramentas que não são possíveis. E as ferramentas de tecnologia da informação são muito importantes. E aí eu aproveito essa deixa para comunicar aos munícipes. Nós acabamos agora uma licitação que eu entendo que seja muito importante. A gente inicia uma pequena grande revolução, esse é o nome que eu estou dizendo, no âmbito da prefeitura. Nós acabamos de acabar uma licitação, vamos assinar o contrato em breve e, evidentemente, fazer os anúncios sob um ponto de vista mais formal nesse sentido, mas de uma situação que nós chamamos de processos digitais. O que acontece? Os processos na prefeitura são, para ser bem claro, bem objetivo, feitos do mesmo jeito que era na década de 50, 60, 70, 80. São brochuras, são papéis. Pouco mudou. Papel, carimba, assina, manda para o próximo, para a tramitação de qualquer um dos processos. É a burocracia. É a burocracia. E é claro que isso é uma metodologia arcaica, superada. Hoje nós temos condições de fazer de um jeito novo. Nós estamos trabalhando isso desde o início da gestão e agora chegamos numa data importante. Acabamos a licitação, como disse, vamos assinar o contrato e nós vamos ter já 50 modalidades de processos que serão 100% digitais. Então, por exemplo, tem a necessidade de ter algum documento junto ao processo, esse documento será digitalizado e acostado ao processo. Os tomadores de decisão, aquelas decisões que são realmente significativas, terão aí a certificação digital, ou seja, para que aquele ato seja de fato validado. E o processo não vai ter mais papel, ele vai ser 100% digital. O que acontece com isso? Na verdade, a gente faz, antes de implantar de fato isso, a gente faz um novo workflow. Workflow o que é? O fluxo do processo, para que a gente tente eliminar alguns caminhos do processo que sejam desnecessários. Às vezes a gente sabe que vai passar por 5, 6, 7 pessoas, algo que poderia passar por 2, e a decisão seria tomada da mesma forma. E sim, isso acaba sendo bem mais rápido. O que acontece? Com essa modalidade, fatalmente, com o passar do tempo, a gente vai ter condições de substituir um quantitativo maior de servidores que estão nessa fase burocrática e colocar mais gente na fase de ponta. Entendi. Que isso que eu acredito que seja o mais importante para o munícipe. Então, na prática, os processos sendo digitalizados, os processos deixando de ser nessa forma já superada que nós temos hoje, a gente consegue ter mais agilidade na prestação do serviço e vamos colocar mais RH, mais gente nas atividades fins, que aí não tem jeito, professor, médico, é fundamental que seja o nosso servidor mesmo empenhando esse serviço. Fábio, uma outra questão, eu sei que isso demandaria um tempo, né? Eu queria que você rapidamente respondesse. Sempre quando algum servidor me procura, eu dou uma resposta do entendimento que eu tenho. E objetivamente você vai poder explicar. Alguns servidores estão preocupados com as OS, as organizações sociais. E são preocupações que eu julgo simples, e me corrija, por favor, esse é até o momento de tirar essas dúvidas. Qual o medo deles? Nós vamos perder o emprego. Qual o medo deles? Vai vir a OS e a gente não vai poder se qualificar e não vai poder crescer dentro desse processo da organização social. E eu acho, né, pelo pouco que eu li e conversei, que é justamente o inverso. Aquele servidor que ele quer uma qualificação melhor, ele quer crescer, ele quer continuar trabalhando, servindo, ele vai ter essa oportunidade. Parece que a OS é alguma coisa que vai afugentar e vai acabar com o servidor público. Essa é a verdade? Olha, Douglas, a sua leitura está plenamente correta. Na verdade, é justamente o inverso. As organizações sociais, a gestão compartilhada, os contratos de gestão que permitem com que entidades participem da administração pública, na verdade, ao final da história, possibilitam uma maior valorização dos próprios servidores. E eu vou dizer por quê. Ninguém aqui está querendo substituir servidor público por organização social. Não é isso. Qual é a necessidade? Nós precisamos ter práticas mais modernas de gestão, práticas mais modernas de administração. Não é Santos que está absolutamente inovando nesse sentido. A participação de organizações sociais, de gestão compartilhada, de contrato de gestão, já acontece em vários órgãos públicos. Esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, diversos municípios. A inovação que a administração traz, começou ano passado,
já na Câmara Municipal, tivemos um debate importante para a aprovação da legislação que está vigente, é justamente de trazer para Santos. Essa é a grande realidade. A inovação vem por aí, não vem na criação desse novo instituto. As organizações sociais, elas compartilham a gestão. Então, veja, nenhum servidor público terá nenhum tipo de prejuízo. Até porque nem seria possível, porque são garantias legais para os servidores. Então, isso não se mexe, ok. E o que pode acontecer? Na gestão compartilhada, o servidor pode também ter a participação junto à organização social e ter algo a mais, inclusive na sua remuneração. Então, é justamente o contrário. Ele não perde em hipótese nenhuma. E pode ocorrer que tenha, inclusive, incremento na sua remuneração, por exemplo, possibilitando que o servidor tenha ainda melhores condições de trabalho. Talvez essa novidade faz com que eles se sintam um pouco retraídos por não saber, na realidade, o que isso vai gerar. Será que falta um pouco de informação? Eu concordo com você, a gente tem que fazer esse debate. Na verdade, nós realizamos agora, cerca de 1 mês e meio, 2 meses, o primeiro fórum de debates sobre organizações sociais. Pedimos lá, fomos muito bem atendidos pela OAB, realizamos uma reunião que foi muito importante na OAB, com ampla participação, não só de servidores, mas como da sociedade civil no todo. Tinha lá um bom contingente de pessoas, enfim, participando da discussão. Os conselhos municipais, eu quero deixar bem claro, os conselhos municipais são protagonistas dessa discussão, não são coadjuvantes. É muito importante o Conselho Municipal da Saúde, da Cultura, da Educação, do Esporte, enfim, que participem dessa discussão. Estavam lá também representados. Vamos realizar um segundo fórum agora. A gente vai, ainda não tem a data. Nada vai deixar de ser discutido com a sociedade. Pelo contrário, ampla discussão. É fundamental a discussão e a participação da sociedade para que a gente possa avançar. Então, assim, é um tema, em resumo, que de certa forma desperta aí uma polêmica. Claro, isso é natural, porque acho que tudo quando é novo, causa pessoal... uma expectativa, Isso. uma dúvida, como é que vai ser, mas acho que nós estamos num século XXI, um século da informação, e essas dúvidas, elas podem ser sanadas facilmente. Mas não tenha dúvida, e é isso que a gente está fazendo agora, amplo debate, amplo diálogo, e assim, o servidor público em especial não tem que ter nenhum tipo de preocupação, porque não serão gerados nenhum tipo de prejuízo aos nossos servidores. Fábio, eu tenho que chamar o intervalo, mas tem 2 aspectos, aspectos de moradores que às vezes ligam aqui para a Hora Geral e querem tirar uma dúvida. Tem uma senhora que estava reclamando daquela casa no Gonzaga, onde funcionava a policlínica do Gonzaga, que foi transferida. Ela falou, mas aqui era a policlínica da prefeitura, olha como está isso, não tem nem acessibilidade. Lógico, o imóvel foi entregue, é de responsabilidade do proprietário. Aquela casa não é da prefeitura, é isso? Olha só, até rapidamente eu quero deixar claro, na questão da saúde, serão agora, já estão anunciados, já estamos em obras, serão realizadas 3 novas UPAs. Isso é muito importante. Tem aí a UPA Central agora que tem a previsão de inauguração no começo do ano que vem, em janeiro do ano que vem. Do lado da Beneficência. Do lado da Beneficência. Então, veja, e mais 10 policlínicas. Todas serão objeto de ou reforma com ampliação, principalmente naquelas que são prédios próprios da prefeitura, ou até, eventualmente, substituição de local, por não estarem adequadas, para que a gente tenha uma padronização. O que aconteceu ao longo da história? Nós fomos criando os postos de saúde, criando os postos, por exemplo, da assistência social, em imóveis que não eram 100% adequados para aquela realidade. Então, o que a gente tem que fazer agora? Inverter essa lógica, ter um padrão e seguir esse padrão. Isso é o que a prefeitura está fazendo. É claro que nessa transição, eventualmente, poderão surgir alguns pequenos problemas. E a gente vai ter que discutir isso e a gente vai ter que passar isso para a população. Nesse caso do Gonzaga, era um contrato que foi entregue e não é um prédio da prefeitura, não é uma casa, um imóvel da prefeitura. Ali é um imóvel locado que agora a gente está fazendo as adequações necessárias. Mas já foi entregue ao proprietário ou continua sendo locado pela prefeitura? Não, ainda não foi entregue. Essa entrega vai acontecer após a construção, enfim, a finalização do novo imóvel. Nesse período, a gente continua com o contrato, embora o proprietário já saiba aí que não vai ter a continuidade a longo prazo. E com relação à iluminação, eu tenho que chamar o intervalo, mas são temas que a população faz perguntas, eu tenho umas perguntas também pelo 3041-6777. A prefeitura não vai ser a responsável agora da iluminação no município?
A população da Ponta da Praia, Fábio, reclama muito da baixa iluminação. Por exemplo, a Ponta da Praia é um dos bairros aqui da Orla, um dos bairros mais populosos de Santos. É importantíssima essa colocação. O que aconteceu para o munícipe, para o telespectador entender bem resumidamente? Nós tem uma legislação federal que muda a lógica da iluminação pública. E essa legislação federal deveria ter sido aplicada a partir de janeiro desse ano. Tá? Os municípios teriam que se adequar. Basicamente, o que acontece? A responsabilidade, de fato, Douglas tem toda a razão, passa para o município. O que acontece? Os municípios, uma boa parte deles, não conseguiram se preparar para essa mudança. E aí foi prorrogado esse prazo para o final desse ano agora. Bom, nós já tínhamos avançado nesse tema e já tínhamos preparado uma licitação para poder contratar uma empresa que vai realizar esse serviço. Na verdade, a licitação acabou tendo algumas dificuldades, como isso não é uma exclusividade de Santos. Por ser um tema novo, o próprio Tribunal de Contas ainda não tem um posicionamento muito firme de como que deve ser esse procedimento. Nós retomamos esse procedimento licitatório, já é a previsão que a gente realize esse processo licitatório agora, nos próximos dias. A gente já até dezembro vai ser anunciada a empresa que vai cuidar? Antes de dezembro. A previsão é que a gente tenha até novembro já o anúncio da empresa que vai cuidar isso. E aí passa a ser, de fato, responsabilidade da municipalidade. E aí você acredita que vai haver uma melhor iluminação mas eu não tenho dúvida. Mas eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito fielmente que a gente vai conseguir tapar lacunas como essa da Ponta da Praia, essas dificuldades. Os morros, Zona Noroeste. A gente percebe que são vários pleitos legítimos. E aí a gente vai ter condições de, já de forma bem prática e bem objetiva, resolver essas demandas. Rápido intervalo, na sequência eu continuo conversando com o Fábio Ferraz, que é o secretário de Gestão da Prefeitura de Santos. É rápido.